bendecidos con toda bendición. Saudações aos nossos santos anjos e a todo de humilde coração, que tem sede de justiça, paz e vida eterna. Me gozo de ver como já estamos chegando aos jafeitas e da maneira em que estão nos abrindo essas portas. Recebam sem limites a todos os nossos filhos fiéis, que diligentemente semearam seu dinheiro e seu tempo, para que o mundo ouça a voz de Deus. Como escreveu Paulo na carta aos Romanos, capítulo 12, 11, no que requer diligência, não preguiçosos, com fervor em espírito, servindo ao Senhor. Que lindo ver como essa mensagem já está começando a se estender por todo o mundo. E é graças a vocês que amam como Deus ama. Não estão indo só salvar seus irmãos perdidos, mas também ao resto do mundo. Escrito está, será pregado este evangelho do reino em todo o mundo. Que privilegiados os que participam destes tempos do fim. E estamos falando do fim da morte física, onde o corruptível se reveste do incorruptível e o mortal de imortalidade. Nossos corpos mortais estão sendo transformados em corpos que nunca morrerão, como diz as Escrituras, e já está se cumprindo, graças ao nosso rei Melquisedeque, que nos cumpriu tudo o que prometeu. Amém. No tema de hoje, o amor de Cristo, vou demonstrar quão largo, quão extenso, quão alto e quão profundo é seu amor. É importante que vocês entendam o amor de Cristo para que também amem da mesma forma. Se vocês estão presos a mim, como dizem, então nisso sabereis se de verdade amam os demais. Comecemos lendo o que Paulo, o que conhecia o mistério de Cristo, escreve aos Efésios, no capítulo 3, do 14 ao 21. Quando penso em tudo isto, caio de joelhos e faço uma oração ao Pai, o Criador de tudo o que existe no céu e na terra. Peço em oração que de seus gloriosos e inesgotáveis recursos os fortaleça com poder no ser interior por meio de seu Espírito. Então Cristo habitará no coração de vocês, na medida em que confiem nele. Lançarão raízes profundas no amor de Deus, e elas os manterão fortes. Espero que possam compreender como corresponde a todo o povo de Deus, quão largo, quão extenso, quão alto e quão profundo é seu amor. É meu desejo que experimentem o amor de Cristo, mesmo quando é demasiado grande para ser completamente compreendido. Então serão completos, com toda a plenitude da vida e o poder que provém de Deus. E agora, que toda a glória seja para Deus, quem pode alcançar muito mais do que poderíamos pedir ou inclusive imaginar mediante seu grande poder, que atua em nós. Glória a Ele na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, desde hoje e para sempre. Amém. A Igreja e Cristo têm que estar presentes para que possamos conhecer sobre esse amor tão grande. Para Paulo era muito importante que todos soubessem quão grande é o amor de Cristo, já que ele entendeu a misericórdia tão imensa por parte de Deus em tê-lo enviado para salvar aos gentios. Por isso não se cansou de escrever e também quando podia ia vê-los. Lembrem-se que os gentios são os que não foram circuncidados, com a circuncisão não feita por mãos. Para entender claramente de qual circuncisão está falando, vejamos o que diz na carta aos Colossenses 2:11. Quando vocês chegaram a Cristo, foram circuncidados, mas não mediante um procedimento corporal. Cristo executou uma circuncisão espiritual, quer dizer, tirou-lhes a natureza pecaminosa. Essa circuncisão efetuou Cristo. Isso nunca aconteceu na história, exceto hoje em minha manifestação como Cristo, já que só Cristo pode te circuncidar, para que não morra. Em Cristo Lisbete se efetuou essa circuncisão não feita por mãos, para poder circuncidar aos demais, e é com minha palavra, o Evangelho eterno, que se alcança essa circuncisão. Veja como diz na carta aos Romanos 2, 28 e 29. O exterior não faz a ninguém judeu, nem consiste a circuncisão em um sinal no corpo. O verdadeiro judeu o é interiormente, e a circuncisão é a do coração, a que realiza o Espírito, não o mandamento escrito. Ao que é judeu assim, louva a Deus
e não as pessoas. Se você se chama um gentil e não um judeu, então tem que ser circuncidado por Cristo, com uma circuncisão não feita por mão, para que possa ser parte de seu povo. Agora, conhecendo que o pecado é não crer em Cristo, então, com certeza podemos dizer que se não creem em mim, não terão a vida eterna? Claro, porque se por meio do pecado entrou a morte às virgens insensatas, que tinham vida, só através da circuncisão espiritual, que Cristo Lisbete faz, tirando a natureza pecaminosa, é que se alcança viver eternamente. O que eu faço nesses 3 anos, onde não cesso de exortar e admoestar as virgens insensatas, é porque eu os amo, e elas não entendem a profundidade desse amor. Elas nem veem que através de vocês estou demonstrando meu amor para elas. O amor é sofrido, é benigno. O amor não tem inveja. O amor não se jacta. Não se envaidece, não faz nada indevido. Não busca o seu, não se irrita. Não guarda rancor, não se goza na injustiça, mas se goza da verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E isso é porque o amor de Cristo nunca deixa de ser. Essas não são só palavras, senão a verdade sobre Deus. Com ações demonstramos nosso amor. Eu escutei de alguns que só em contactar seus irmãos perdidos uma só vez, são rejeitados e dizem: já sacudi o pó de meus pés. Devem entender que quando Deus fala, é fogo que consome e tira brilho. Se vai sacudir o pó de seus pés, em testemunho contra eles, então espero que tenha demonstrado o amor, e não tenha se dado por vencido por só uma vez, ou 2, ou 3, ou 7 vezes. Porque te digo o mesmo que disse aos discípulos, quando Pedro me perguntou sobre o pecado de um irmão, em Mateus 18, do 21 ao 22. Então Pedro aproximou-se dele e disse: Senhor, quantas vezes perdoarei ao meu irmão que peque contra mim? Até 7? Jesus lhe disse: Não te digo até 7, senão ainda até 70 vezes 7. A expressão 70 vezes 7 significa: enquanto existe o amor, perdoe teu irmão. E se o amor não tem fim, então enquanto possa, perdoe teu irmão que pecou e o ajude a sair de sua insensatez. Só se ocupe em ser obediente a Deus e deixe que nós nos encarreguemos da vingança sobre os que não se arrependerem de sua maldade. Eles são inimigos da cruz de Cristo, porque não querem ser circuncidados comigo nem com vocês. Eles não têm nem ideia do grave erro que estão cometendo. Não entenderam ao edificador, nem tampouco entendem a mim. Por isso é tão importante que vocês não se deem por vencidos com seus irmãos perdidos. Não se cansem de tentar salvá-los. Vejamos o que diz na carta aos Romanos 15, do 7 ao 14. Portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu para a glória de Deus. Pois vos digo que Cristo Jesus veio a ser servo da circuncisão para mostrar a verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos pais, e para que os gentios glorifiquem a Deus por sua misericórdia, como está escrito: Portanto, eu te confessarei entre os gentios, e cantarei ao teu nome. E outra vez diz: Alegrai-vos, gentios, com seu povo. E outra vez, louvai ao Senhor todos os gentios, e celebrai-o todos os povos. E outra vez diz Isaías: Estará a raiz de Jessé, e o que se levantará para reger os gentios esperarão nele. E o Deus de esperança os encha de todo gozo e paz ao crer, para que abundeis em esperança pelo poder do Espírito Santo. Mas estou seguro a respeito de vós, irmãos meus, de que vós mesmos estáis cheios de bondade, cheios de todo conhecimento, de tal maneira que podeis admoestar-vos uns aos outros. Se aí diz que os gentios esperarão nele, é porque viria uma etapa onde todos os incircuncisos, ou seja, os gentios, esperariam o regresso de Cristo. Notem que nós somos o único povo na terra que não está esperando a Cristo, e é porque somos os verdadeiros judeus circuncidados por Cristo mesmo, que está juntamente com sua igreja. Vocês estão cheios de todo conhecimento e têm um arsenal de informação para dar aos seus irmãos. Sigam admoestando,
Porque vem momentos onde eles não poderão dizer que vocês não os amaram, tentando salvá-los. Ainda que não os recebam e os rechacem. Está bem, isso também está escrito. Mas todos terão que nos prestar contas muito em breve. E é melhor que não digam que não se comunicaram com eles para salvá-los. Da mesma maneira que vocês veem esse amor de Cristo para os filhos desobedientes, eles, através de vocês, também verão o amor de Cristo. As virgens insensatas não entendem que eu estou aqui para cumprir o prometido da transformação. Deus não as deixou, como eu lhes disse desde o princípio. Lembra-te destas coisas, Jacó, porque tu és meu servo, Israel. Eu te formei, tu és meu servo, Israel. Eu não te esquecerei. Também em Isaías 55, 7. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem iníquo os seus pensamentos, e volte-se a Melquisedeque Lisbete, o qual terá dele misericórdia, e ao nosso Deus, o qual será grandioso em perdoar. O bom pastor ama suas ovelhas e cuida delas com muito zelo. Veja o que diz em João 10, do 14 ao 21. Eu sou o bom pastor e conheço minhas ovelhas, e as minhas me conhecem, assim como o Pai me conhece, e eu conheço o Pai, e dou minha vida pelas ovelhas. Também tenho outras ovelhas que não são desse redil. Aquelas também devo trazer, e ouvirão minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém a tira de mim, senão que eu por mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e tenho poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Neste versículo, podemos ver o que se cumpre hoje em Cristo Lisbete. Deus Pai Melquisedeque me deu o poder de dar minha vida para tornar a tomá-la. Ele me deu o mandamento de fazê-lo e assim o fiz. Mas tornar a tomá-la é vencendo ao que tinha o poder da morte? Tornou a haver dissensão entre os judeus por essas palavras. Muitos deles diziam: demônio tem, e está fora de si. Por que o ouvis? Diziam outros: essas palavras não são de endemoniado? Pode acaso o demônio abrir os olhos dos cegos? Quando eles dizem: pode acaso o demônio abrir os olhos dos cegos? Está se referindo às virgens insensatas, que foram cegadas por minha luz, mas voltarão a ver, porque meu amor não deixa de ser, não tem fim, e é porque prevalece em tudo. E nosso amor pelas ovelhas, que se desviaram do caminho, é grande, e nos compadecemos delas por terem se perdido. Por isso diz em Lucas 15, do 1 ao 7. Se acercavam a Jesus todos os publicanos e pecadores para ouvi-lo, e os fariseus e os escribas murmuravam dizendo: este aos pecadores recebe, e com eles come. Então ele lhes propôs essa parábola dizendo: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa as 99 no deserto e vai atrás da que se perdeu até encontrá-la? E quando a encontra, a põe sobre seus ombros jubiloso, e ao chegar em casa, reúne seus amigos e vizinhos dizendo: regozijai-vos comigo, porque encontrei minha ovelha que tinha se perdido. Vos digo que assim haverá mais gozo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos, que não necessitam de arrependimento. Eu necessito que vocês façam saber aos seus irmãos perdidos quanto amor sentem seus pais espirituais por eles, e assim verão o amor de vocês também. Outra coisa que eles verão em vocês é sua fidelidade e submissão a Melquisedeque Cristo Lisbete. Vocês são bem-aventurados que demonstram total confiança em seu Deus Melquisedeque Lisbete, e em temor reverente se aproximam de seus irmãos que estão mortos e que só sabem pelejar com armas carnais. Ainda assim vocês se aproximam, como fizeram esses 2 anjos, quando foram enviados por Deus a Sodoma e a Gomorra, para salvar esses desobedientes. O amor de Deus é eterno, mas já que todo o escrito tem que se cumprir, e vai chegar um dia onde será muito tarde para as virgens insensatas, se não se arrependerem de sua maldade contra mim e contra vocês. Enquanto Deus Pai Melquisedeque nos dê instruções de ir salvá-las, o faremos, e as virgens insensatas
Não poderão dizer que não tentamos resgatá-las? E teremos toda a evidência de como elas nos rechaçaram. Tudo o que é dito por Deus se cumpre. Veja como diz o profeta Isaías no capítulo 44, do 6 ao 8. Assim diz o Senhor Todo-Poderoso, Rei e Redentor de Israel. Eu sou o primeiro e o último. Fora de mim não há outro Deus. Quem é como eu? Que diga? Que declare o que ocorreu desde que estabeleci meu antigo povo? Que exponha diante de mim o que está por vir? Que anuncie o que vai acontecer? Não tremam, nem se assustem. Acaso não anunciei e profetizei isso há tempo? Vocês são minhas testemunhas. Há algum Deus fora de mim? Não, não há outra rocha. Não conheço nenhuma. Vocês foram nossas testemunhas em experimentar o amor de Deus para nossos filhos fiéis e também para os infiéis. Eu não posso negar quem eu sou, e se eles são infiéis, eu sigo sendo fiel. Não se assustem com o que vão ver. Eu sei que dói, e sofrem de ver como as virgens insensatas me rechaçam. Não se ocupem. Sigam sendo fiéis a seu Deus, Melquisedeque-Lisbete, que todas as que sobreviverem terão que regressar. Isso eu garanto. Mas vão se gozar tanto de ver como os jafeitas são receptivos a essa sabedoria e salvação, que vocês os trazem e já estamos vendo? Filhos, o amor é uma ação, e logo os desobedientes e o mundo verão quão grande é esse amor de Cristo e de seus santos anjos. Se me amam, amem aos seus irmãos, não esperem mais e comuniquem-se com eles, ainda os que se foram antes dessa nova dispensação. Seus irmãos Rafael Damares se comunicaram com Carlos Sesteiro e estamos esperando sua resposta. Terminemos com esses versículos, na carta aos Romanos 12, do 18 ao 21. Se é possível, e enquanto dependa de vocês, vivam em paz com todos. Não se vinguem, irmãos meus, se não deixem o castigo nas mãos de Deus, porque está escrito, minha é a vingança, eu pagarei, diz o Senhor. Antes bem, se teu inimigo tem fome, dá-lhe de comer, se tem sede, dá-lhe de beber. Agindo assim, farás com que se envergonhe de sua conduta. Não te deixes vencer pelo mal. Pelo contrário, vença o mal com o bem. Muitos falam do amor de Cristo, mas não têm nem ideia do que isso implica. Mas vocês sim sabem. Amém. Graças a todos nossos santos anjos, que estão ocupados em fazer com que esta palavra de verdade e de vida corra e seja glorificada. Sigamos adiante, que o mundo é nosso. Os amamos eternamente e nos vemos logo.